dia 15, 16 agora de novembro, a gente se reuniu, eu servi a Força Aérea em 91, né? Então, nos últimos 6 anos, a gente conseguiu agora, com a tecnologia que tem hoje, a informática, né? WhatsApp e Face, a gente conseguiu reunir o pessoal. A minha turma era 103, então a gente está conseguindo reunir a turma para fazer um encontro anualmente, né? Então, cada ano, o sexto encontro, esse ano eu trouxe para o interior do estado, que geralmente é sempre feito mais no litoral, que centraliza mais. Tem o pessoal de Curitiba, do Rio Grande, fica mais fácil ali, Blumenau, Florianópolis, aquela região, Joinville. Então, esse ano eu quis trazer para o meio oeste, que aqui no meio oeste nós estamos em 10 pessoas também. Tem de Chapecó, Caçador, Videira, aqui, Concórdia, São Miguel do Oeste, São José do Cedro. Então, o pessoal do oeste trouxemos para o nosso lado um pouquinho esse ano. Então, a gente fez aqui acampamento. Acampamento porque alguns ficaram acampados, alguns ficaram no hotéis ali, né? Até aqueles que tentaram ficar no hotel ultimamente não conseguiu, por causa coincidiu no evento da Expo Vale, né? Então estava tudo lotado, então eles obrigaram a acampar. Então tinha umas 10, 12 famílias que a gente faz o encontro, vem a família também, esposa, filho, tudo, né? Então foi sexta, sábado e domingo. É o sexto encontro do pessoal da aeronáutica. E desses 103, quantos, claro, duro dizer, né? Quantos estão vivos ainda? Na verdade, 103 aí tem 4 falecidos já, né? Então, e ainda tem uns 10 ou 12 que a gente ainda não encontrou, né? Não é fácil reunir a turma depois, fazem já 28 anos, né? Então, tem gente que está fora do país, tem gente que a gente não localizou, mesmo que toda com WhatsApp, Face, a gente também não é fácil assim, de localizar também, né? E esse pessoal é mais de que região? Mais que tem na turma desses 103 aqui é mais a litoral. Mas tinha gente do Acre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande. Mas 80% do pessoal é litoral de Santa Catarina. Você chegou a pensar que ia exercer a função de militar na base aérea, sendo num pequeno município de Capinzal, hoje considerado 25 mil habitantes, naquela época seria bem menos? 5 mil habitantes na época que eu saí de Capinzal, em 90 ali, né? Então, eu fui lá e tinha mais de 1.500 inscritos na época, né? Então, claro, tinha que fazer teste físico, essas coisas aí, mas em si, o pontapé inicial, escolhido, eu tive sorte, mas eram 1.000 e poucas pessoas ali para entrar em 103, né? Então, a princípio, no começo, foi classificado um pouco mais de 200, né? Mas foi a dedo esses 200. Depois, a gente foi passando por um pente fino, daí que a gente fez os testes depois, né? Mas, a princípio, foi a dedo ali, né? E como era o dia a dia no serviço da base aérea? Que serviços prestavam em si para a comunidade? Na verdade, a base é que nem um quartel. A mesma coisa que o Exército, ou a Marinha, a Aeronáutica, então são Forças Armadas, 3 Forças Armadas que o país tem, né? Então, ali tem tudo que tem um município. Tem prefeitura, tem banco, tem oficina, tem... o que tem um município tem dentro de um quartel, né? A base ali funciona no mesmo sistema. Como funcionava o teu dia a dia lá? E para visitar os parentes, como que existia folga, não existia folga? Não deixa, é um quartel normal igual aos outros, então tem seu tempo de serviço, expediente normal. No começo tem recrutamento, que se fica lá meio fechado, é um pouco mais rigoroso, né? Mas depois você vai trabalhar dia a dia normal ali, e tem o expediente até as 5 e pouco da tarde, tu sai, se não tiver de serviço, de guarda, você pode ir para casa, ou mora no quartel. Eu, como morava aqui no interior, eu morava no quartel, né? Então, a minha função lá dentro, no primeiro ano, eu trabalhei na parte de segurança, né? Que depois que me formei, fiquei aí, tive o privilégio de fazer segurança para o presidente, né? O presidente era o presidente Collor de Mello, o Papa, eu fiz segurança para ele também, e os artistas também, então. E depois da minha função, eu fui para a prefeitura. Lá também tem prefeitura na base, então tem hospital, tem odontologia, tem o que tem no município, tudo tem lá dentro, é uma cidade, na verdade. E existe a progressão de carreira. Você conseguiu progressão de carreira ou não? Na verdade é assim, do nosso 103 que nós estávamos lá servindo, só 2 ficaram, seguiram a vida militar, né? Então até hoje, lá estão na reta final agora, mais um ano, estão se aposentando, né? Mas muitos saíram e migraram, uns para a Marinha, uns para a PM, a Polícia Militar, né? Então muita gente saiu de lá, ainda continuou, mas em outra área, não mesmo no militar, mas em outros quartéis, né? Você, por exemplo, vendo às vezes os caras ter progressão de carreira, é claro que você também queria, que se esforçou para tanto, mas não deixa de ficar contente pelos outros que conseguiram. Ah, sim, isso é verdade. Tu vê, hoje tem pessoal que vem aqui, tem gente que serviu lá
A verdade é uma só, teve mais gente de Capinzal que serviu. Fiquei sabendo há pouco tempo, tem mais uns 2 de Capinzal que foram servir também antes do que eu, e eu não sabia. No mercado, esses dias caminhando, eu encontrei mais alguém aí que serviu a base também. A quem ficou e aqueles que saíram também, depois tentaram a vida fora, não na militar. Tem gente na minha turma aí que é piloto de Boeing, hoje de linha normal aí, trabalha aí, faz a linha do Brasil inteiro, até fora do país, né? E uma curiosidade. É claro que você conhece muita gente, é impossível você se lembrar de todos, mas conheceu muita gente. Pode ser que até você vai ver alguém ali e não vai se lembrar, e o cara vai se lembrar de você. E quando você via um capinzalense ou da região em Floripa? Ah, sim, sempre encontrava. Ainda mais, a gente estava morando lá, fiquei 5 anos, né? E toda hora você vê nas praias, no centro, toda hora tem gente, turista, é lá o ponto turístico, né? Então toda hora encontrava alguém ali da cidade lá. A gente conversava, você está fazendo o quê? Estou ali na base, tá, isso. É interessante trocar umas ideias. E antes de você ir para Florianópolis, na base aérea, o que você fazia? Qual era a sua função diária em Capinzal? Eu estava no colégio agrícola, aí eu estava no primeiro ano e assim que eu passei lá, eu desisti do colégio agrícola e fui para a aeronáutica. Então eu fiquei 1 ano só, depois terminei o 2º grau lá em Florianópolis, né? E aonde que é? Água Doce. E seu retorno ao aconchego da família, você também é casado, deve ter filhos. Como foi a sua volta e que rumo trilhou a sua vida? Na verdade, a base me abriu muitos horizontes, viu? Eu sempre digo, se eu tiver um filho ou homem, eu digo 1 ano vai ter que servir para aprender a dar valor para a vida, né? Então, mas eu sempre digo, 2 lugares, que etiquetas de boas maneiras aprende-se em 2 lugares, é em seminário e quartel. Então, eu acho que esses 2 aí ensina o jovem a tomar uma diretriz na vida dele, eu acho que dá valor para a vida. Eu também percebi aqui, enquanto vocês não estavam aí, né, o seu pai, Ariston, daí percorri, fui ali, bati umas fotos de mesa, de cadeiras e outras coisas mais que não deixa de ser artesanal, né? Você recupera muitos utensílios e também faz mesas, né? Fala um pouco das suas habilidades, que não é para quem quer, é para quem tem a capacidade. Dizem o dom, né? Mas eu acho que quem tem a capacidade para tanto. Eu já sei lá se eu tenho dom ou não, mas eu tenho um pensamento. Tudo que você quer, você corre atrás e você consegue. Quando saí da base, você perguntou antes o que eu fiz, eu saí da base, vim para casa, eu queria ficar arejar um pouco, porque sempre no regime militar tem a pressão, né? Então a cabeça da gente fica um pouco pressionada. Eu fiquei em casa aí uns 30 dias e fui para Curitiba, trabalhei 5 anos em Curitiba. Aí chegou um momento que pensei, cidade grande não é para mim também. Aí que eu vim para casa, depois de 5 na base, 5 em Curitiba, 10 anos que saí da casa, vim para casa e comecei a trabalhar nos móveis. Então é só querer, é só ter força de vontade, você faz qualquer coisa, viu? Não faz chover, né? Mas olha, faz coisa que a gente se surpreende às vezes. Então depois se passou o tempo aí, comecei a trabalhar o pai já tinha começado com esses móveis aí, dizendo, não, vou ficar trabalhando com o pai aí, começar a fazer esses móveis artesanais aí, que toco hoje, fazem já 22 anos, estou nisso aí, restauração de peças antigas também. E por hobby, outras coisas, mexo com os fuscas antigos também aí, que é um hobby que eu tenho e aprendi também, sem fazer curso nenhum. Mas a vida ensina, viu? Essa é uma verdade. Por exemplo, essa mesa. Nos fala um pouquinho dessa mesa aí, que é uma mesa enorme, deve ser uma mesa pesada. E para onde que vai essa mesa aí? Na verdade, essa mesa de um amigo meu ali, ele tinha o tronco, a tora, né? É uma grape, encontrada aqui na região, próximo aqui, em Maximiliano da Almeida, dá uns 50, 60 quilômetros aí. Grande, 1,30 m ela deu, e foi um desafio para mim isso aí, porque eles assim, eu preciso fazer uma mesa, mas eu quero uma mesa entalhada inteira, sem emenda, feito com a motosserra. Não, eu me atrevo a fazer isso para ele. Então ele trouxe ali, na verdade ficou 1 ano comigo, e até ela estava verde, cortei um pouco, esperei secar, daí dar o acabamento. Então é uma coisa bem delicada, feita a longo prazo, né? Porque não pode ser tudo na mesma hora, tudo tem o seu tempo, né? Então, mas fez uma obra ali que até eu me surpreendi. A primeira obra, não vou dizer que é das maiores, mas é das mais pesadas, sim. Ela quando veio pesava 5 toneladas, hoje está pesando de 3 a 2,5. Até vou pesar para ter a certeza nos próximos dias, né? Então, uma obra das mais pesadas e diferente. Eu não vi assim na região nenhum trabalho de esporte, né? E a parte da base dela em cima, ela dá que medida? Ela dá 23 centímetros de espessura em cima, com os pés embaixo, tudo embutido em peça sem emenda nenhuma. É tudo entalhada mesmo ali, o varão, tudo ali, tudo uma peça única. Mesmo que seja com motosserra, você fez um esboço dela e mostrou para o cidadão, ele gostou
E ela foi concluída em quanto tempo? Se fosse contar dias de serviço trabalhando mesmo, chegou uns 2 meses. Mas ela ficou 1 ano comigo, né? Você fazia um corte, ela estava verde, tinha que esperar secar, que ela trabalhava um pouco, né? Porque ela é tão grossa, tão grande, ela não seca em poucos dias. Vai de 6 meses a 1 ano para secar, porque ela tinha 1,30 m no pé, ela dava no geral 1 m e pouquinho. Então foi uma coisa bem lento, mas tá aí. E o que o cara fez? Ele veio ali, eu quero assim, eu tinha outra ideia, daí fomos trocando as ideias. Só que a madeira também ela tinha uns detalhes, tinha uma geral, eu tive que fazer conforme a madeira favorecia, também não foi bem como a gente quis, mas eu fiz um esboço, desenhei com giz ali, ele, isso mesmo, pode fazer, aí eu comecei a fazer. Além dessa mesa, também tem outras obras de arte que você faz? Tenho de mesa, tem de tudo que é tipo, você quer imaginar aí de vidro, de resina, de madeira, de pedra, essa entalhada, a infinidade de mesas que tem, são várias, né? E também vocês cultivam muito a natureza. Quem te vê aqui, a flora, tem muitas árvores, tem taquara, tem outros tipos, que não sei o nome ali. Podia nos resumir o sítio? Na verdade, aqui na verdade é um privilégio, a natureza que nos dá tudo isso, né? Mas quando a gente veio morar para Capinzal, isso há 40 e poucos anos atrás, aqui não tinha ninguém, aqui para cima dá para contar nos dedos, não tinha 5 moradores, que tinha aí era Escapina, 2 entradas da Vila 7 de Julho, o Amora lá em cima e a Perdigão que estava sendo implantada aquele ano. Então não tinha morador nenhum para cima aqui. Fomos pioneiros aqui, então a gente teve o sítio aqui, adquiriu do meu avô, meu pai comprou do pai dele, e a gente ficou na década de 79 para 80. E depois, a cidade cresceu, a gente ficou na cidade. Então, a gente tem o privilégio de ter a natureza aqui, as árvores, trabalho aqui. Quem vem aqui se admira, é muito bom, é gostoso, é fresco, sim. Mas a gente está como se estivesse no interior e estamos dentro da cidade. Bom, eu percebi ali que tem bastante espaços, tipo galpões, tem ali onde que tem a chapeação para veículos, tem tipo uma adega, tem pedras, aqui onde nós estamos também. Então tem diversas opções e o pessoal realmente admirou isso aí, esse local onde ficaram acampados? Opa, se impressionaram, viu? Eles vieram lá da capital, das grandes cidades ali, e chegaram aqui, não, é isso que nós queríamos mesmo, um negócio sossegado, isolado, para nós se reunir, contar as coisas do passado e se descontrair, né? Então aqui tem, como você falou, tem um galpão que vai estar fazendo que é o museu, temos a cantina também, não está acabado ainda, que já faz anos também, tudo isso que precisa de dinheiro para fazer um acabamento disso. Então a gente vai indo devagarinho, né? Tem a cantina, tem um museu, tem os barracão que eu trabalho, tem outro barracão lá para guardar peças. O pai está montando uma serraria aqui ele ganhou do Domingos Pelissaro. Então vai montar aquelas de turbina tocada a água, então vai ficar uma coisa para o pessoal que nunca viu aí. Nossas crianças já não conhecem isso aí, não viram, muita coisa que não viram, então isso aí já, no geral aí, tem muita coisa para ser vista, porque as crianças vão, até escola, muitas escolas já vieram aqui para ver, para conhecer peças, que até eu, com a idade que eu tenho aí, e meu pai, tem peças que às vezes chega aí que a gente não conhece. Quanto ao Pinheiro, que foi apresentado há anos atrás, que tinha um apresentador de TV e tudo aí, e veio muitas pessoas, lideranças do município, observar, acompanhar essa transmissão que foi para a TV, e o Pinheiro foi uma das atrações. Tinha 2 na época, tinha um que era aquele tronco oco, que foi feito uma mesa, que está com a gente já há mais de 20 anos também, já ali, ó, seria um cartão postal para o nosso trabalho, né? E tinha o seu Virgílio Pelissaro, que ele doou na época um carretão de puxatória, aqueles que puxavam antigamente, que não existe caminhão, essas coisas. Então ele fez a reportagem, fez a entrevista ali também, e depois, com o passar desse encontro, ele doou uma ponta de pinheiro, que dá mais de metro a ponta. Foi feito um quiosque em homenagem a ele, está ali montado, vai ficar eternamente o quiosque, a ponta do pinheiro, que dá mais de metro de grossura, doado para o seu Virgílio Pelissaro. Outra pergunta, a gente vê aqui que a casa do teu pai, ela se manteve preservada. E por lá de baixo tem a casa de pedra que você que executou. Eu sempre, que nem diz o artista, sempre quer coisa exótica, diferente. Então eu sempre quis coisa diferente. A casa do pai é feita na época ainda de madeira, de embuia ainda, embuia e grápia, no estilo antigo, beneficiada, mas é toda de madeira, a parte de cima. E eu quis construir uma casa para mim diferente também. Então, um dia que fui para o Rio Grande e vi aquelas casas de pedra, me chamou a atenção, eu vou fazer uma casa de pedra. Fui lá, peguei a pedra, peguei o pessoal que monta as casas lá mesmo, trouxe para cá, fiz a minha casa, que é uma obra diferente também. E a gente sempre gosta de estar fazendo coisas diferentes, né? E as considerações finais?
as considerações finais, vamos voltar às considerações finais a teus amigos que foram da base aérea, que estiveram aqui e hoje, é claro, final de ano, cada um vai para uma região, mesmo que mora numa cidade, mas vão visitar os parentes. Que mensagem você deixa a eles que estiveram aqui lhe prestigiando e também saíram satisfeitos com o atendimento de vocês, com a atenção que vocês proporcionaram a eles? Elogios eu recebi muito, na verdade, que quem me acompanha no Face, aí o pessoal postou muita coisa aí, né, que foram bem acolhidos, que o ambiente que estava bem propício para o encontro da nossa turma, né? Eles vieram com esposa, filhos e genro, nora também, então deu bastante gente também. A gente não consegue reunir todos, mas sempre uns 30%, 40% a gente traz e a confraternização é muito bom. Então eu acho que digo uma coisa, vem com família por quê? Porque eu acho que família é tudo. O cara que não dá valor para a família, eu acho que não tem nada na vida, né?